E aí galera, aqui quem fala é Ednilson da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o relógio Aries Dive modelo MYH3 2QZ. Galera, antes de começar a falar sobre esse relógio aqui, eu quero dar alguns recados para vocês. Primeiro, esse relógio aqui foi cedido aqui para o canal por um inscrito, tá? Que é o Moisés, ele é um inscrito aqui do canal. Ele cedeu esse relógio aqui para que eu pudesse fazer vídeos com esse modelo desse relógio aqui. Então, esse vídeo aqui está sendo possível graças ao Moisés aí inscrito. Agradeço, Moisés, pela contribuição aí no canal, beleza, meu amigo? Muito obrigado mesmo. E o outro recado seria para que vocês deixassem um like, né? Comentassem, pergunta, interajam com o vídeo, porque ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma YouTube, tá bom? Então, ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, só deixar aqui embaixo no campo dos comentários. E não esquece de compartilhar o vídeo, comentar também, deixar o like, obviamente, que ajuda bastante. Caso você queira esse relógio aqui, eu também vou deixar o link na descrição para que você possa efetuar a compra, caso você queira, tá? O link vai estar aqui na descrição. Galera, esse relógio aqui eu já vendi dele em outro momento. Tanto o modelo Quartz, que é esse que vocês estão vendo, quanto o modelo automático, tá? E são relógios, galera, como vocês estão vendo, inspirado no modelo clássico da Rolex aí, que é o Rolex Submarine. Ele foi baseado em cima daquele modelo, né? Como milhares de outras marcas fazem, porque o modelo Rolex Submarine é um clássico aí, invejado por muitas marcas aí, todo mundo quer ter o seu, toda marca gostaria de ter o seu Rolex Submarine, né? Aqui a Aries Dive é uma marca chinesa, né? Esse relógio é fabricado na China e é vendido no site AliExpress. Como eu disse, o link vai estar aqui embaixo. Mas o que eu quero deixar aqui o alerta para vocês, né, é que esse relógio aqui, como eu já disse, ele foi cedido por inscrito, né, um relógio usado. E o antigo proprietário desse relógio aqui, galera, usou esse relógio para fazer natação. Ele usou o relógio para valer mesmo. Só de você usar o relógio em natação, você já submete o relógio a um sistema de... já força, né, a estanqueidade do relógio aqui, porque a prática da natação, em alguns momentos específicos, você pode submeter as vedações do relógio a pressões acima do que ele foi projetado para suportar. E muitas vezes é exatamente nesse momento que entra a água. E esse relógio aqui, ele resistiu à prática de natação. Depois que ele foi cedido aqui pelo canal, eu usei esse relógio também ao extremo, tá? Eu pedalei, eu pratico ciclismo amador, pedalei com esse relógio aqui no intuito de fazer com que esse relógio sofresse vibrações, né? Para que o ponteiro, para ver se o ponteiro ia soltar, se ia afrouxar, enfim, e não soltou, galera. O ponteiro continuou aqui, vibra bastante, né, quando a gente está segurando o guidão ali, moto, enfim, a vibração passa toda para o braço, né, para o pulso, e vibra demais aqui, os ponteiros não se soltaram. Eu também tomei banho de cachoeira com esse relógio, galera, cachoeira, tá? E eu fiz uma coisa que não é recomendado que você faça com nenhum outro relógio, não interessa a marca, nível de resistência, inclusive esse relógio aqui, ele é resistente à água a 200 metros de profundidade. Eu peguei esse relógio e coloquei ele embaixo da queda d'água, na cachoeira, né? A água caindo direto aqui em cima dele. Então, com certeza, naquele momento aqui, era o ponto mais sensível daquele relógio.
devido à quantidade de água e pressão atmosférica que estava sendo imposta aqui em cima desse mostrador aqui. E ainda assim não entrou água, galera. Infelizmente eu não pude filmar, né? Porque eu estava com meu celular apenas. E o meu celular e água, eles não combinam, né? Então eu preferi não arriscar molhar o meu telefone ou até mesmo cair na água da cachoeira. E com certeza eu iria perder. Mas como eu estava dizendo, ele ficou aqui, ó, a água caindo direto em cima. Eu deixei aí por alguns minutos. Já para forçar a barra, tá, galera? Isso não é para ser feito sob nenhuma circunstância, mas eu fui lá para forçar a barra. Depois eu virei o relógio ao contrário assim, para a parte da tampa dele ficar exposta à queda d'água, né, a pressão d'água. E ainda assim não entrou. O que eu quero dizer com isso? Esse relógio aqui, galera, ele é um relógio que tem a caixa em aço inoxidável. O vidro aqui é cristal mineral no mostrador. A catraca dele é móvel, unidirecional, tá? Igual vocês estão vendo aqui agora, ó. Esse insert da catraca aqui, isso é cerâmica, galera, tá vendo? Esse insert aqui é em cerâmica. Esse relógio, ele tem a coroa dele rosqueada, tá? A fim de aumentar a estanqueidade do relógio. Esse modelo aqui, ele foi cedido sem a pulseira, mas quando eu recebi, eu coloquei a pulseira nele para que eu pudesse usar. Essa é uma pulseira que é vendida no nosso site, inclusive, tá? O link vai estar aí na descrição também, ó, uma pulseira de Seiko Scuba, mas coube tranquilamente. Esse engate aqui, ele tem 20 milímetros, então a pulseira coube perfeitamente. Esse relógio, o modelo dele a quartz, como eu disse, ele tem um movimento Miyota 2115. É um movimento simples, porém altamente confiável, galera, tá? Movimento japonês, Miyota, altamente confiável. É um movimento aí que vem embarcado em muitos relógios fashion watches, chineses de melhor qualidade, que é o caso aqui. Ele vem embarcado com esse movimento. É um movimento barato, simples, porém confiável. Seria aí o Fusquinha dos movimentos a quartz. Esse relógio ele tem aqui 45 milímetros, né, de diâmetro com a coroa. Sem a coroa ele tem 43 milímetros. Aqui na frente é cristal mineral no mostrador, mas o modelo que é automático, além de ter o insert em cerâmica, ele tem cristal de safira no mostrador. Galera, assim, pelo que é cobrado nesse relógio aqui, ele entrega muita coisa, galera. Esse é um relógio que tá batendo aí na data que eu estou gravando esse vídeo. Ele tá batendo aí entre os 250 a 300 reais, tá? Você consegue encontrar esse modelo aqui. Novamente, modelo a quartz, tá? O modelo automático fica aí na casa dos 300, 450, por aí. Mas assim, você quer um relógio bonito, você quer um relógio confiável, que você vai poder usar, e quem vê você usando um relógio desse aqui, ele aparenta ser muito melhor do que ele realmente é, né? Pelo preço que ele é, galera, é um relógio muito barato mesmo para o que ele te entrega, tá? Eu estou fazendo aqui um comparativo de custo-benefício. É um relógio em aço, resistente à água a 200 metros de profundidade, insert aqui em cerâmica, coroa rosqueada, calendário, tem a lupa aqui, ó, que o pessoal chama de ciclope, muitos não gostam, outros amam. Eu sou do time que gosta muito quando tem um ciclope aqui. Tem um movimento altamente confiável e, assim, pelo preço que é cobrado nele, aqui no Brasil, acredito eu que você não encontre nada com essas especificações aqui, tá? Quais especificações? 200 metros, coroa rosqueado, insert em cerâmica, tá? Movimento 2115 da Miyota. Então,
Eu acho difícil você encontrar. Pode até encontrar? Claro que pode. A variação de preço é muito grande, para mais ou para menos. Mas você pode encontrar? Pode. Mas eu acho um pouco difícil. Então, é um relógio aí, se você quer ter um relógio bonito, barato, muito bem apresentável, galera, esse aqui é uma opção muito da Viável. Esse relógio ele veio para mim usado, o antigo dono dele usou muito, praticou natação, bateu na minha mão, eu coloquei pulseira e usei ele de novo ao extremo, tá? Só o fato de eu ter colocado ele na cachoeira já era. A pressão d'água aqui não fez com que entrasse, então a vedação dele é boa, né? Desde que você, né, obedeça aqui, ó. A coroa do relógio tem que estar rosqueada e tal. É um relógio muito bom, galera. Muito bom mesmo, pelo que ele te cobra, tá? Já fui na praia com ele também. Peguei mar com ele, normal, sem problema nenhum. O bezel dele aqui, ó, é bem preciso, bem rígido, ó. Não tem folga. Você pode ver, ó. Não tem folga nenhuma. É um relógio que tem um acabamento aceitável. Não vou dizer para vocês que ele tem um acabamento dos melhores possível e tal, aquela coisa toda. Não. Ele é um relógio que tem um acabamento aceitável. Ele vai te entregar um acabamento de acordo com o que ele te cobra, beleza? Então, não espere um padrão ultra refinado, tá? Você não vai encontrar isso nesse relógio aqui. Porém, você vai encontrar uma qualidade condizente com o que você pagou nele. Outra coisa que eu acho muito boa nesse relógio aqui, galera, é a visibilidade. Esse relógio ele tem aqui, ó, a catraca dele é luminosa, tem aplicação de lumen aqui nos botões, nos números aqui, tá? E nos indicadores de hora também. E essa luminosidade, galera, é muito boa mesmo, vocês não têm noção. Eu vou mostrar para vocês, eu vou apagar aqui a luz do cenário para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio aqui pode oferecer para vocês, de visibilidade, legibilidade que esse relógio pode oferecer para vocês. Tá aí, ó, galera. Como eu disse para vocês, a iluminação dele é perfeita, é top, tá? Fica muito boa, não tenho o que falar. A iluminação é 100% que esse relógio aqui tem. Claro, tendo em vista que esse relógio aqui, esse lumen dele é reagente, né? Ou seja, quanto mais tempo você ficar com ele exposto à luminosidade, mais tempo ele vai se manter fluorescente, tá? Então, essa luminosidade dele aqui não é aquela coisa que vai durar ali 1, 2 horas. Acho que nem existe relógio que dure tanto assim, sendo de lumen. Acredito eu que não tenha. Mas assim, no momento que você precisar, ele vai funcionar. Porque se você está usando esse relógio no dia a dia, frequentemente e tal, quando você pegar uma sombrinha que for, olha lá, tá vendo? Ó, ele já começa a querer acender para você ver. E o auxílio que a catraca aqui te oferece é muito boa, como vocês puderam ver aí. Uma observação, enquanto eu estava usando esse relógio aqui, eu acidentalmente bati com ele numa estante, né? E pegou justamente aqui um pedaço no vidro e outro aqui nesse pip dele aqui, ó. Como vocês podem ver, ele é um pouco ressaltado, ó. Um pouco não, é bastante ressaltado. Quando eu escutei o barulho, galera, eu imaginei, cara, trincou o vidro. Trincou o vidro, não tem outro. Ou trincou o vidro ou arrancou o pip, né? Porque ele fica bem ressaltado aqui. E, para minha sorte, para minha alegria, não aconteceu nenhum dos dois. Nem o vidro trincou e nem arrancou o pip. Nem sequer arranhou o vidro, galera. Lembrando que isso aqui é cristal mineral, tá? Nem arranhou. Aqui a cerâmica da catraca também não arranhou, nem nada.
O Pipe aqui, na hora, ele ficou com a manchinha preta aqui, nessa bolinha verde. Eu cheguei em casa, peguei a escova de dente com sabão de coco, fiquei esfregando aqui, consegui tirar, era somente sujeira. Não arrancou o Pipe, nem sequer amoleceu ele. Claro que isso foi sorte da minha parte, tá? Muita sorte por sinal, porque o esperado era que arrancasse o Pipe aqui no mínimo, ou o vidro trincasse, que não foi o caso também. Então já demonstra aí que essa peça de acabamento aqui, embora ela seja bem ressaltada, ela é muito bem fixada aqui na catraca do relógio. Então, assim, de forma geral, galera, eu só tenho a elogiar esse relógio aqui. Recomendo demais a todos esse relógio. É um relógio, como eu disse, para o que ele entrega, barato, bonito, uma resistência à água excepcional e você não vai se arrepender. Recomendação para que você faça a compra no site oficial da marca, beleza? Porque é uma segurança a mais. Você vai pagar um pouco mais caro, vai, mas é bom que você compre sempre no site oficial da marca, que eles te oferecem um suporte maior caso você venha precisar. A tampa do relógio aqui é aquele fechamento igual a do Rolex, né? Então você não tem como usar aquela chave aranha aqui. Você vai ter que usar a bola para poder abrir o relógio aqui. Tenha ciência disso quando você for comprar, quando acabar a bateria, né? Como ele é a quartzo, eu já falei. Então você tem que ter noção disso para que você não leve em algum lugar, o cara não tem a ferramenta correta, vai querer usar aquela chave aqui e vai estragar. Existe sim uma chave certa para que você abra esse tipo de tampa aqui, só que é caríssima, caríssima, e nem todo mundo vai ter, até porque isso aqui, esse tipo de trancamento aqui é muito comum nos modelos da Rolex, e aqui eles imitaram esse tipo de trancamento, né? Na minha opinião, eles poderiam não ter feito isso, mas enfim, fizeram. Então, para você tirar aqui, você vai ter que usar a bola. Uma bola assim, você bota, ela abre, ela meio que cola aqui e você consegue abrir o relógio. Só uma observação que eu acho que poderia ser diferente é esse tipo de trancamento aqui, poderia ser aquele padrão da chave aranha. Fora isso, né, que eu vou dizer como negativo, o relógio é só alegria, galera. Quem tiver interesse aí de comprar um relógio bonito, barato, vamos dizer assim, para o que ele entrega, essa aqui é uma boa alternativa, tá? Detalhe, cor, tem várias cores, esse aqui é o verde, mas tem preto, azul, um monte de cor. Tem ele com já naturalmente vindo com pulseira de borracha, só que é uma pulseira diferente dessa, mas ele, padrão dele é vir com a pulseira em aço. Se você escolher comprar com a pulseira em borracha, ele fica até um pouco mais barato. Tem dele com pulseira nato também, fica a sua escolha. Mas como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para que vocês possam dar uma olhada, ou até mesmo se vocês quiserem comprar, o link vai estar aqui na descrição de onde eu compro esse modelo de relógio aqui. Lembrando que esse aqui veio pro canal, tá? A critério de doação para que eu pudesse fazer o vídeo. E mais uma vez eu quero deixar aqui o agradecimento ao Moisés, tá? Porque graças a ele eu tô conseguindo fazer esse vídeo para vocês. Vou botar aqui no pulso rapidamente para vocês verem como que fica no pulso. Eu tenho um pulso fino e ele veste muito bem. O fato dele estar com a pulseira em borracha fica mais leve e muito mais confortável também, como vocês podem conferir aí, ó. Tá legal? Galera, então o vídeo foi esse, tá? Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Toda e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui no campo dos comentários que eu vou responder todos vocês na medida do possível, obviamente. Se ficou interessado por esse modelo, o link está aqui na descrição, caso você queira comprar.
Na descrição também vai ter o link para você poder participar do nosso grupo do WhatsApp. Do WhatsApp não, galera, desculpa. Do nosso grupo do Telegram. O link está aqui e o código QR está aparecendo aqui do lado também para que você possa fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!